Salve galera, tudo bem? Me chamo Henrique Eduardo Souza. Esse é o capítulo de número 11, onde a gente vai falar sobre autenticação e autorização. Nessa primeira parte, eu coloquei só a parte de autenticação. A parte de autorização, eu vou fazer uma parte 2, até porque senão vai ficar um vídeo de 2 horas e ninguém quer ver isso, né? Então vamos lá. A primeira parte é bem legal, então eu ensino ali a parte de identity dentro do .NET, ver como ele funciona, até para vocês entenderem, se situarem. E eu já estou editando o vídeo 2, tá? Então não sei se eu consigo liberar essa semana, porque tem uma live bem legal também, onde a gente vai mostrar um pouquinho do chat GPT 3 e algumas outras coisas. Mas a ideia principal é mostrar para vocês a parte de identity. Estou fechando ali já, tá, o curso de Aspinet, então vai ficar um curso bem legal. Vou fazer também tô automatizando a parte do diploma ali para vocês. Tô devendo algum monte de diploma. Nossa, quero só ver quando eu vou conseguir mandar isso daí para todo mundo. Mas, cara, obrigado, agradeço de verdade os feedbacks aí, quem tá seguindo. Mas quem ainda não segue, segue aqui o canal, vem comigo e bora pro vídeo, pessoal. Beleza. Segurança, pessoal. Tem uma diferença grande entre autorização e autenticação. O que é a autenticação? A autenticação é você ter um usuário e senha válido, ou um token válido, ou uma sessão válida, ou um claim válido. A autorização é diferente. Se você tem a autorização para fazer aquilo, para estabelecer aquela comunicação, para visualizar aquele controle, para visualizar aquele botão. Então, o ASP.NET Core Identity eu consigo fazer, por exemplo, alguns modelos de comunicação. Single e Two-Factor Authentication. Por exemplo, um Two-Factor eu mando um SMS, por exemplo. Eu consigo mandar um SMS para você, falando, ó, a sua senha é esse número aqui. Ou então usar o Authentication que tem no próprio Google, tem uma ferramentinha do Google chamada Authenticator, que ele valida também. Posso fazer multifactor, um e-mail, usuário, senha, e-mail e um SMS. A não ser que eu estiver escondendo um segredo muito grande, né, para fazer isso. Autenticação por uma API. Passar um usuário sem API te devolve um token de segurança. Biometria. E o famoso AUF, que é o bearer, né? Que é a autenticação por token. Então o Identity ele tem 5 camadinhas. A primeira delas, vou abrir um slide de novo aqui que eu edito. Então você tem aqui o data source. Então, por exemplo, eu posso persistir o meu identity, a base de dados, em qualquer banco, tá? Então basta quando você vai montar a configuração dele, a gente já vai ver isso, que você vai trabalhar com SQL, com Oracle, com Sybase, tanto faz. Por cima aqui, ele vem o Store, que ele vem um cara chamado Application, e por cima vem a sua UI. Então o que você tem aqui? Você tem todos os objetos de user section, de claim, de role. Aqui você tem os stores, onde guarda essas claims, onde guarda essas roles, está tudo dentro do store. Então, basicamente, a ideia do identity é isso aqui. Você tem algumas camadas, cada uma delas tem uma função específica, né? Então, esse é o cenário aí do identity. Então, essa é a composição aqui da arquitetura do identity, visto de uma forma bem simples, tá, pessoal? Então, Henrique, onde faço autenticação e autorização? Cara, eu passo por todos esses pontos. Eu passo por todas essas camadas, né? Passo por todas essas camadas aqui, que seria, vamos dar os nomes certos, né? Identity Manager. Aqui dentro eu tenho os seus Users Manager, Role Manager, todos esses caras aqui. Então vamos colocar aqui, ó. Role, Role Manager, Claim Manager e por aí afora. Embaixo da nossa camada, aqui você tem o Store de Identity. Identity Store. Dentro desse cara aqui é o que a gente comentou, né? Você tem todos os stores. Então aqui eu tenho o meu Role Store, o meu Claim Store, meu User Store. Todos os seus caras estão aqui dentro. Por fim, você tem mais uma camada, que seria aqui
o seu Data Access, né? Data Access, ou a DAO, Data Access Layer, que, cara, nada mais é do que sua camada de acesso a dados. Então, por exemplo, as queries estão aqui dentro do Identity para fazer autenticação, queries em geral, commands e afins. E o seu Data Source é simplesmente aqui onde você tem os seus Database Providers. É onde você conecta com o seu provider de database. Tranquilo, pessoal? Isso aqui é a estrutura básica do Identity que a gente vai usar. É esse cara aqui. Então, para qualquer um desses caras aqui que a gente for usar, qualquer um desses métodos de autenticação, a gente vai usar essa estrutura básica. Eu tenho a minha página que consome meu Identity Management, que tem todas as gestões desses caras aqui de role, de usuário, de claim, que consome do meu storage. Por exemplo, para vocês entenderem, quando você autentica o seu usuário, todas as suas roles e as suas claims carregadas, ele sobe em memória. Para quê? Para ficar mais rápido, né? Eu não vou ficar consultando cada permissão que você tem. Eu subo isso num dicionário de roles. Então fica aqui dentro do meu store. E aqui eu faço a consulta para trazer esses caras e aqui eu verifico qual banco que eu estou usando e conecto nesse banco. Simples assim. Então, baseando-se no que a gente comentou antes, tem algumas classes obrigatórias aqui, né? Seria o meu dbContext, que ele trabalha baseado em Entity Framework. Ah, Henrique, dá para trabalhar sem Entity Framework? Dá. Dá mais trabalho, mas dá. O que eu preciso fazer mais no meu Identity? Eu preciso instalar o meu Identity, né? Minha configuração de Identity. Eu preciso ter um dbContext para esse cara. Criar lá uma configuração de Default Identity e de Use Authentication. Isso daqui já está basicamente configurado o meu Identity. Esse cara me gera uma partial view onde eu consigo jogar essa minha partial view direto lá na minha view de layout e já fica lá habilitado o meu register e login, né? Então eu tenho acesso a isso. Ele mostra aqui facilmente como é que eu faço isso. Para essa parte de identity a gente vai configurar na mão, passar os nossos stores, né? E depois no nosso configure eu passo aqui o Use Authentication. Olhando a nossa estrutura, eu tenho na primeira camada ali que nós mostramos, eu tenho o Sign-in Manager e User Manager. Isso daqui a gente vai mostrar no detalhe como esses métodos funcionam, tá? Dentro dessa configuração, por exemplo, eu posso passar uma série de outras configurações, tempo de sessão que eu quero que ele dure, tempo de locker, por exemplo, se o cara errou 3 vezes a senha, quanto tempo eu vou deixar ele bloqueado, tudo isso eu consigo fazer dentro do meu stores aqui da minha configuração. Lockout settings, password settings, então, por exemplo, as regras de password eu coloco aqui nas regras do password. Então, por exemplo, você quer ter um password com regra de password required de 7, tem que confirmar o e-mail. Então, esses caras aqui você pode configurar. Se você quer letra minúscula e maiúscula, configuração do seu ident, você pode configurar aqui. Eu posso ter mais de uma configuração de ident, mais de um contexto de ident? Pode. Dá para fazer isso sim. Então, na minha aplicação, eu posso ter mais de um ident, por exemplo, fazendo usuário para usuários diferentes, para diferentes áreas do site. Dá para fazer. E aí, vamos fazer um pouquinho dessa configuração aqui do ident, para vocês entenderem um pouquinho mais. E depois a gente vem para a parte de autorização. Vou criar aqui o 02 para a gente fazer direto, para vocês verem a diferença que é fazendo direto na criação do projeto, onde eu passo Authentication Type aqui, Individual Accounts, ok? Beleza, o que mudou aqui? Simplesmente mudou para mim, já traz todo o mecanismo de autenticação, as áreas de identity aqui, ó. O 01, se eu for abrir, não tem nada, no 02 já tem áreas de identity. Pages, mas cadê login? Cadê tudo? Não trouxe nada. Eu simplesmente preciso setar esse projeto aqui como default. Ele já veio aqui no App Settings, uma configuração de banco para esse login aqui de database. Ó. Já criou um ID doido aqui, ó. Eu vou chamar esse cara aqui de demo 10 identity. Beleza? Já tem a migration pronto desse cara de dados. Dados está aqui, migration aqui.
Tá aqui, ó. Toda a criação de roles, de users, de roles e claims. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. User claims, user logins, tá tudo aí, ó. Então, simplesmente preciso vir aqui, jogar no meu projeto 10, 2, update, tracinho, database. Deixa ele fazer isso. Deixa eu dar só um build aqui, ver o que tá pegando de erro. Tem algum projeto que tá com erro aqui. Ah, esse cara aqui, ó. O projeto não estiver buildando, update database não faz. Primeiro ponto para autorização dentro da minha controller é obrigar todo mundo a ser autorizável. Então tem que passar aqui authorize. Nesse caso, ele só valida se o cara está autenticado ou não. Aí na tela de login aqui, register a new user, e-mail hsouza@ig.com, password, a senha p, arroba, $, w, opa, p, arroba, $, oh, droga, p, arroba, $, w0, rd. 2000 anos depois. p, arroba, $, w0, rd. Register. Pronto, salva aqui. Tô autenticado. Ó, clique aqui para confirmar. Se eu não clicar aqui, eu não vou confirmar o e-mail. Não me mandou nada, não validou nada. Mas ele simplesmente registrou. E agora se eu tentar entrar, ó, beleza, logado. Vamos registrar um novo e não confirmar. 01 p, arroba, $, w0rd. p, arroba, $, w0rd. Se eu não confirmar aqui, simplesmente sair, eu teria que configurar isso daqui, né? Então eu teria que fazer a configuração do registration confirmation e fazer toda a modificação aqui para envio do e-mail via e-mail de confirmação, né? Se você faz uma solução simples que não tem envio de e-mails, isso daqui, bicho, te causa sérios problemas. Então, não confirmei, certo? Saí, vou tentar logar, ele não consegue achar. Se a gente olhar no banco de dados, cadê o 10 Identity? Já está a estrutura de tabelas aqui, ó. ASP.NET Users, Select. Tem os dois aqui, ó. Porém, um tá com e-mail confirmado e o outro não. Pô, Henrique, o password não é igual para os dois? É igual, não é? Mas o hash que ele gera do password, pessoal, como é que ele faz? Ele gera um hash com seu ID, seu username, mais o seu password. E aí ele gera o hash do seu password. Porque senão o cara gera um hash e vai ser o hash igual, ele vai ver e vai conseguir adivinhar qual que é o seu password. Então, por exemplo, para não validar essa parte de confirmação de e-mail, eu tenho que vir aqui na configuração, igual a gente comentou lá no comecinho, no startup, ó, ele já fez toda a configuração para mim, ó, do Configure Services aqui. Já adicionou contexto, já fez o identity, ó, requer confirmed account, que eu posso fazer false. Então, vamos jogar mais coisas aqui. Então, se eu colocar mais coisas, eu abro isso aqui, né? Options, ponto. Tem um monte de coisa aqui, ó, de tokens, de user, esses caras de sign-in aqui que a gente tava comentando, ó. Confirmed account, confirmed number phone, confirmed email. Então, tudo isso daqui eu posso requerer ou não. O confirmed account é uma delas. E o confirmed email igual a false. E eu poderia ter opções desse cara para fazer o password, por exemplo. Para criar qual que é o tamanho do password. Ponto. Requer dígito, tamanho. Requer uppercase. Então o padrão ele traz aquele algoritmo de uppercase, que são 8 caracteres.
uma maiúscula, um caractere especial, padrão é esse aqui, 8, password, 3, 6, 8. Então são 8, com um caractere especial e pelo menos um número e uma maiúscula. Essa é a senha padrão que o Identity pede. Ou você pode configurar outras, tá? Por exemplo, você quer colocar no usuário .allow, acho que é allow name character. Você passa aí, ó, caracteres únicos. Você pode passar uma sequência de caracteres que você quer, minúsculo e maiúsculo. Ele só vai aceitar isso na criação do usuário. Então tem bastante configuração aí que dá para fazer. Vamos de novo. Rodar e tentar logar sem a confirmação do e-mail. Eu só simplesmente habilitei para ele não requerer a confirmação do e-mail. Então, se o cara criou errado ou não, passou. Se o cara esqueceu de confirmar o e-mail, passou. Mas e no registro? Vamos fazer assim, né? Ah, ele não está salvando a senha? Olha lá. Ele já não tem mais confirmação de e-mail. É uma etapa a menos para o seu usuário errar, viu? Então é uma dica bem valiosa. Henrique, se eu quero que o cara entre na minha index sem precisar de autorização, então você libera ou no contexto de geral, né? Que a gente chama no contexto de controller, você bloqueia e você cria as exceções. A exceção não seria aqui? Então aqui eu trato Anonymous. Então quer dizer que ele vai conseguir entrar na home Anonymous? Na home sim, mas nas outras páginas... Agora eu consigo entrar aqui. Então, quando a gente trabalha com autorização, eu tenho dois atributos. Allow Anonymous, que eu já mostrei para vocês, e o Authorize. O Authorize eu posso trabalhar com ele no nível de controller, né? Então, no ponto que eu consigo habilitar e desabilitar a opção de todo mundo entrar naquela controller, ou ninguém entrar se não tiver autorizado, ou autorizar partes individuais daquela controller. E, geralmente eu fecho todo mundo e abro as exceções, anônimos, né? Então, para evitar erros, eu fecho a controller inteira. Se o cara está criando uma action nova e esqueceu de liberar as permissões, posso fazer nada, a action vai estar bloqueada. Quando a gente tem todo o mecanismo de autorização, né, o que a gente fala você tem acesso a entrar no prédio? Digamos, por exemplo, na Bovespa você tem acesso a entrar no prédio, então você tem autenticação. A porta é aberta e entra quem quer. Vai no hall, toma café, mas a autorização, bateu o crachá e a porta abriu, são outros 500. E aí você tem níveis de autorização, né? Então tem vários níveis de autorização que a gente trata aí individualmente através de roles, que são papéis, e claims. Então eu consigo tratar dentro de roles e claims. Eu gosto muito de trabalhar com claims. Então se a gente for separar claims, eu separo para você reivindicação. Essa é a palavra claim. Claim, você está reivindicando alguma coisa. Então se você tem uma claim para, por exemplo, eu trato bastante claim relativo a ler, a escrever. Então se você tem a opção de ler naquele cara, você pode ler. Então, você pode escrever naquele cara, você tem a opção de botãozinho de novo. Eu consigo bloquear nesse nível. Então, eu dou sempre para o cara visualizar naquela action, em vez de... Vamos voltar no código aqui. Em vez de liberar para o cara aqui, ó, um authorize, eu libero uma claim para um determinado perfil, ou mais de um, ou crio um perfil mestre para ele. Por exemplo, contas a pagar. Libero você em contas a pagar. E para você ter acesso principal, aqui dentro, você precisa ter, por exemplo, acesso de leitura. Isso aqui não existe, a gente vai criar. A gente vai criar um atributo de liberação de acesso para você, tanto para um botão, quanto para a visualização da action.
Então lembram do filters, dos atributos de filtro? Sim ou não? Que a gente mudava ali uma rota dentro do fluxo do MVC? Então, para você liberar acessos a níveis de controle, com esses mecanismos você não consegue. Então, por isso que eu acho mais interessante ali o mecanismo que eu construí ao longo desse tempo. Aí eu vou passar para vocês. Mas eu vou mostrar também o de roles, para vocês verem o que é legal, né?